Eu vou fazer aqui a redação com vocês. Cadê? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Esse aqui é o texto 1. Aí, como eu faço a redação? Eu pego o texto 1 e coloco... Eu resumo ele, por exemplo. E aqui a gente vai colocar... A gente vai ler primeiro. Eu já li, mas bora ler primeiro. Polícia Fundamental. O primeiro passo para o agrupamento... Para um grupamento humano um pouco mais complexo, deixar para trás a barbárie, preservar o poder público, o monopólio, o uso legítimo da violência, ou seja, constituir uma polícia. Ou seja, ele coloca aqui a polícia, nesse trecho aqui, ele coloca a polícia como ordem. E agora ver o resto. Entretanto, conectivo de oposição, isso não basta. É preciso também ser capaz de controlar a polícia, já que, excluindo o cenário mais catastrófico da guerra de todos contra todos, as forças do Estado se tornam um dos principais focos de violência contra os cidadãos. Ou seja, faltou aí, se tem violência, tem a fuga dos direitos humanos. Então, foge dos direitos humanos. E se nesse tudo aí, tá falando de... O resumo daqui tá falando de controle. Então, tem que controlar a população para não exercer a barbárie, blá, 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 e também tem que controlar a polícia. Então aqui o texto 1 ele fala principalmente de controle. Bora pro texto 2, não sei se... Não, eu tenho que apagar para poder ir para baixo, mas tira um print aí. Bora lá, esse é o texto 2. O que é que o texto 2 fala? O cenário para 2014 é a um só tempo maravilhoso, inquietante, blá, blá. Renovadas forças de organização, debate e deliberação em ação emergentes de ágoras improvisadas em escarias e largos onde a multidão toma palavra, é colagem para dizer a verdade. Aí vem o caso de Amarildo. Quem não tá muito bem coisado das notícias é bom, tá? Porque esse caso foi tipo uma explosão. Até o trem sempre esguiçado da tragédia das enchentes, do apartheid... Quando eu falar de apartheid, eu lembro de guerra. Guerra contra alguma coisa. Nos tempos de consumo, agora desafiados pelos rolazinhos, os pobres usam e sabem usar. O poder responde tornando o apartheid explícito. Proibição judicial e turbulência policial. E isso logo depois da hipócrita sacratização de Mandela. Mas, como em junho a repressão só fará o movimento se propagar, jovens que circulam pelos shoppings nos dizem que, para sermos livres, precisamos estar e agir junto na polis. Você sabe o que é isso, né? E estar junto implica o pressuposto da liberdade, seja a igualdade. E a igualdade não como aplicação de um critério abstrato de justiça, mas a justiça como a constituição da liberdade. Então, ali ele trouxe polícia como ordem, aqui ele traz justiça como liberdade. Aqui ele como é que coloca os pobres? Cadê? Então ele falou em alguns pobres. Aqui os pobres. Então ele coloca aqui como aquele estereótipo, lembra? Amarildo, homem pobre e tudo mais. E aí tem aquele discurso de ódio, tem aquela bolha que tipo, todo pobre rouba, todo pobre, enfim. E aí eu coloco aqui também o estereótipo. Foi só isso que eu botei aqui, eu acho. Enfim, vamos pro outro agora, tira print aí. Finalmente chegamos no texto 3. Graças a Deus. E aí, no texto 3, eu não vou ler muito porque já vai ficar muitos minutos. E eu sei que quando o vídeo passa muitos minutos fica chato, mas isso aqui eu coloquei atos pacíficos. Porque, em resumo, é isso aqui, ó.
que tem teatros pacíficos, que os manifestantes não podem cometer crime, e essas coisas. Então eu coloquei aqui atos pacíficos. Para lembrar do texto 3. Tira print aí e vamos pra redação. Para botar a tela toda até melhor. Pronto, eu queria mostrar uma coisa que eu faço sempre antes de começar a redação, que eu acho que eu já falei aqui. É só botar o tema. Então o tema é polícia. Então a gente coloca aqui, no caso eu coloco aqui o tema, e aí eu vou colocando, por exemplo, o que eu vou falar na introdução. Introduzir o leitor ao texto, como é que eu vou introduzir? Aí o que eu fiz? Eu fui pensando e aí eu cheguei a um ponto que eu vou usar Pitty. Daquela música dela, Admirável Chip Novo. Eu só vou colocar aqui as siglas, porque senão vai ficar muito grande. E de tese, o que eu vou fazer de tese? Eu faço isso em todas as redações. Tese eu vou botar o discurso de ódio. Isso aqui dá pra colocar em vários contextos, não só nesse que eu vou colocar. E eu vou falar também da falha. Eu vou colocar a falha executiva. Aí aqui no discurso de ódio, quem eu vou citar, eu coloco logo, que vai ser esse carinha aqui, Ivan, e eu só sei falar o primeiro nome dele mesmo. E aqui eu vou usar esse carinha aqui que é bastante conhecido. Vamos lá, agora começar a redação. Como eu falei, eu vou citar Pitty com essa música daqui. Então eu coloquei aqui na música. Precisa de aspas para botar o nome da música. Admirável Chip Novo, fecha aspas, vírgula, a cantora Pitty. Lembra sempre que eu botar uma música, eu tenho que falar como ela se encaixa no tema. Então vou colocar aqui, a cantora Pitty faz referência. Então, terminei aqui, coloquei na música Admirável Chip Novo, a cantora Pitty faz referência aos controles e poderes exercidos pelo poder público e sociedade nos cidadãos. Aí eu vou colocar uma oposição aqui. Agora eu vou colocar a segunda parte. Lembra que na introdução tem primeiro, segundo e terceira parte. O primeiro aqui eu vou colocar o repertório, e a segunda parte eu vou ligar isso aqui ao tema. Como eu vou colocar uma oposição, eu vou colocar aqui todavia. Depois do conectivo, lembra sempre da vírgula. Então, coloquei aqui esses controles e poderes, que no caso eu botei aqui antes, falando. Cadê? Desses controles. Enfim. Falando do que eu coloquei aqui antes, desses controles e desses poderes que eu cito aqui, geram conflitos como o da polícia e manifestantes no Brasil. Porque esse aqui é o tema. Então coloco o tema, parafraseio ele aqui embaixo. Agora vamos para a tese, que é a terceira parte aqui da introdução. Para ir para a tese eu preciso colocar outro conectivo. Para quê? Porque esse conectivo aqui, ele ligou essa parte daqui de cima a essa parte aqui. E esse conectivo daqui, ele vai ligar essa parte daqui todinha a minha tese. Aí eu coloco nesse sentido. Vírgula, minha letra ficou horrível, mas enfim.
E aí vamos para a tese. O que é que eu escrevi aqui em cima? Já está feito. Nesse sentido, o discurso de ódio. Enfim, escrevi aqui. Botei o conectivo nesse sentido, o discurso de ódio e a falha do poder executivo catalisam um problema. Vamos para o D1 agora. Como vocês sabem, eu não estou sabendo mexer nisso aqui. Agora foi. Lembrando que no D1, lembra sempre que vai ter um conectivo. Eu vou colocar aqui nesse contexto. Lembra que conectivos como primeiramente, a priori, nananana, tudo que remeta a começar o texto agora, eles estão em desuso. Por quê? Porque tu não está começando o texto agora, tu tem que ligar esse conectivo aqui à introdução. Então tem que ser um conectivo que faça essa ligação. Se colocar primeiramente, é como se tu estivesse começando o texto agora. Primeiramente se remete a primeiro. Ou seja, primeiro isso aqui. Mas na verdade já começou lá na introdução. Então, primeiramente, mormente, né? Tá em desuso. Como tem uma vírgula aqui, eu vou colocar deve-se. Com esse se aqui atrás. Ressaltar. Lembra sempre que a estrutura do D1 e do D2 vai ser sempre conectivo, vírgula, introdução do parágrafo, ponto conectivo, vírgula, argumento e autoridade. Eu faço assim, tá? Argumento e autoridade primeiro, enfim. Pode colocar o argumento e autoridade aqui. Vírgula, argumentação, conectivo conclusivo, botar um CC aqui, mas não é de sovaco, e conclusão do parágrafo. E ponto. Aqui a gente vai introduzir o leitor ao parágrafo. Como é D1, então eu vou falar do discurso de ódio primeiro. Deve-se ressaltar o discurso de ódio. Pronto, introduzi aqui o parágrafo, o D1. Deve-se ressaltar o discurso de ódio, porque eu coloquei esse argumento primeiro, porque eu botei ele primeiro na tese. Como agente importante para a abrangência do óbice, ou seja, para a expansão do problema. Só botei um negocinho mais bonitinho. Mas pode colocar com palavras simples também, não tem problema não. E agora eu vou colocar um conectivo para colocar o quê? O meu argumento de autoridade, lembra? Conectivo e argumento de autoridade. Vou colocar esse conectivo aqui. Sob essa ótica, lembra sempre depois do conectivo tem uma vírgula. Não sei falar esse sobrenome dele, mas lembra que eu coloquei ele aqui, ó. Se eu for falar de discurso de ódio, eu vou falar desse carinha. Se eu for falar disso daqui, eu vou falar desse carinha. É como se tua redação já estivesse pronta lá em cima e tu montasse só ela aqui embaixo. Com a estrutura que tu preferir. Eu prefiro essa daqui. Me dê melhor com ela. Eu tô acelerando o vídeo para não ficar muito grande. Mas, enfim, depois do conectivo eu coloquei o Ivan lá e o que é que ele fala. Ele diz que a impunidade é o incentivo para a prática do crime. Ou seja, quanto mais impunidade tiver, mais as pessoas vão fazer alguma coisa. Vão ficar revoltadas e vão fazer outra coisa. Agora, a gente vai para o quê? Para o argumento. Mas antes, conectivo. O conectivo que eu usei aqui foi nesse viés. Lembra sempre conectivo, vírgula. A cada vez. Agora eu vou para a minha argumentação. A cada vez. Porque eu falei impunidade aqui, porque eu botei impunidade aqui. Posso colocar outra palavra sinônima de impunidade? Posso, mas como eu repeti ela uma vez, eu posso repetir ela outra vez no parágrafo. Lembra sempre que pode repetir 2 vezes a palavra em cada parágrafo. Pronto, aqui, ó. Terminei, finalmente. Aí botei o conectivo, vírgula e a minha argumentação. A cada vez que há uma impunidade, em ambos os lados da situação, tanto na polícia quanto dos manifestantes, o discurso de ódio aumenta em seus pares. Nós sabemos que isso é verdade, tanto que eu falo como uma afirmação. O que torna o conflito algo maior e avassalador. Ou seja, quanto mais tem impunidade, gera aquele ciclo, né? Só que eu não vou falar ciclo aqui, porque eu vou falar ciclo no D2. Já tem um spoiler aí. Então, eu vou
Então, enfim, eu fiz a minha argumentação. Bora pro resto, senão vai ficar muito grande. Depois disso, eu vou fazer o quê? A conclusão do parágrafo. Mas antes, um conectivo conclusivo. Que no caso eu botei aqui logo. Depois do conectivo, vírgula. E aqui eu vou escrever minha conclusão do parágrafo. Corta para essa parte. Vamos lá. Botei aqui o conectivo conclusivo, como eu disse para vocês, logo. É preciso mediar e intervir nos eixos para construir meios que cessem o empecilho entre a força do Estado e a da sociedade civil. Coloquei aqui os manifestantes como sociedade civil, mas manifestantes tem não só da sociedade civil, tá? Pode ser de outras coisas, mas eu quis enfatizar isso aqui. Agora vamos pro D2. Lembra que é a mesma estrutura que eu falei aqui? Então vamos pro conectivo. O conectivo que eu gosto de usar aqui é AD+. Depois, introdução do parágrafo. Aí bota um nomezinho difícil pra ser legal. Brincadeira que eu gosto de usar esse nomezinho. É imprescindível. Errei a desgrama do acento. É aqui. É imprescindível salientar. Eu sempre boto aqui. Em cima eu boto ressaltar. E embaixo eu boto salientar pra não botar a mesma coisa. Não repetir. É imprescindível ressaltar de novo, não vai, né? Então eu boto salientar. A falibilidade do quê? Da minha tese 2 aqui, da minha causa 2. Da falha executiva. Depois eu vou citar quem? Esse homem aqui. Do poder executivo, né? Do poder. Minha letra tá saindo linda pra me ver o contrário. Pronto, botei aí a iniciação, a introdução do parágrafo. Tá no mesmo. Ademais, o conectivo, né? Vírgula, é imprescindível salientar a falibilidade do poder executivo como processo de solução. Aí, o que é que eu vou fazer agora? Lembra lá em cima, conectivo. Pra botar o argumento de autoridade. Lembra quando for citar alguma coisa, bota o quê? Bota aspa. E aí eu vou citar o livro do homem. Minha letra tá saindo uma coisa linda, meu Jesus Cristo. Pronto, botei meu argumento de autoridade. Primeiro, conectivo, para ligar o quê? Para ligar a introdução a ele, o argumento de autoridade. Conectivo vai conectar as partes, vai ligar uma parte à outra. Botei como argumento de autoridade esse homem e o que é que esse homem fala no livro tal. Para citar o livro, lembra das aspas. Vai citar alguma coisa, bota aspa. Agora eu vou pro meu argumento. Lembra lá em cima da estrutura, né? Depois do argumento de autoridade, eu boto o quê? O meu argumento. Mas antes, boto um conectivo. Para depois ir para a conclusão do parágrafo. Tá chegando perto do fim, graças a Deus. Aqui, ó. Botei o meu argumento nessa ótica, lembra sempre do conectivo, nessa ótica, vírgula, se a justiça não é exercida de forma efetiva, a liberdade da sociedade é impactada. De onde eu tirei isso? Do texto 2, onde ele diz que justiça é igual a liberdade. Lembra que a gente fez o resumo? Então, esses resumos servem para criar os argumentos. Basicamente é assim que eu faço. Então, a liberdade da sociedade é impactada, porque se não há justiça, a liberdade ela é restrita, vamos dizer assim. O que irá configurar revoltas, em revoltas, fazendo a ordem virar repressão e criar aqui, e criar um ciclo. Acho que é isso. Criar um ciclo de quê? Faltou isso, né? Aí botei, criar um ciclo de ódio. Agora eu vou para a conclusão do parágrafo que eu ainda não fiz. Então quantas linhas falta para fazer a conclusão, misericórdia. Vamos lá.
Aqui, botei. Bem numa frasezinha mesmo. Destarte o poder executivo deve efetivar a justiça e mediar o conflito. Vamos agora para a conclusão. Na conclusão, eu gosto sempre de botar isso aqui, ó. Interfere-se, portanto. Vá copiar para fazer. Brincadeira. Aqui. Lembra sempre da estrutura da conclusão. Conectivo conclusivo, CC, né, de sovaco. Vírgula, a introdução da conclusão. Ponto conectivo. Vírgula, e aqui todos os coisinhas. Agente, ação, meio, detalhamento e efeito. Efeito. Conectivo conclusivo, eu já botei. Introdução da conclusão, eu gosto de colocar sempre essa estrutura, que medidas efetivas sejam feitas para mitigar e acabar o conflito entre manifestantes e policiais. Nessa parte daqui eu faço a mesma coisa da introdução, eu parafraseio o tema. Agora bora pro outro conectivo, que eu boto desse modo. Eu vou achar outro programa, eu acho, outro aplicativo, enfim, para a letra ficar melhor, pelo amor de Deus. Agora eu vou colocar o quê? A ação. Vou riscar aqui, ó. Botei essa ponta. Quem vai fazer o quê? Eu vou dizer aqui que esse modo, o poder legislativo. Quem é ele? Principal. Botei quem é ele. Isso aqui é um detalhamento, mas teve uma vez que eu fiz uma redação e coloquei isso aqui como detalhamento, o corretor não considerou, então faço 2 detalhamentos: do agente e da ação. Traumas. Enfim. Agora bora pra ação. A ação sempre vai ser um verbo. Meio óbvio, né? Mas enfim. Deve. Já que ele faz as leis, ele deve criar leis. Meio óbvio também, né? Deve criar leis. Bora botar o meio agora. Deixa eu pensar. Pronto. Botei aqui o meio. Botei o meio e dei um detalhamentozinho dele. Por meio da adesão popular, com aplicativos feitos com essa finalidade, disponíveis para todos os cidadãos em lojas de apps, que eu não vou botar aplicativos porque a linha tá curta, ou em espaços públicos, ou seja, vai ter um telão lá gigante, vamos dizer assim, e vai ter esse aplicativo aí para a pessoa poder participar com essa adesão popular. Agora falta o quê? Riscar isso aqui também, falta o efeito. Com essas ações aqui, o que é que vai surtir de efeito? Aí eu tenho que falar logo. Pronto, botei aqui o efeito, de modo que o respeito e a ordem prevaleçam entre a força policial e os manifestantes. Eu podia botar outra coisa aqui? Podia, por exemplo. Deixa eu botar de vermelho. Uma coisa que eu podia botar aqui, na conclusão, seria trocar o agente, vamos trocar o agente pelo MEC, por exemplo. E aí colocaria o principal responsável pela educação do país. O que o MEC ia fazer? Ele podia criar também aplicativo. Lembra que palestras e, enfim, não são ações sempre é algo, é sempre um verbo. Então, vamos dizer aqui que o MEC ele vai criar aplicativo, né? Botei na minha cabeça que aplicativo não vai sair nem tão cedo, então vamos dizer que ele vai criar aplicativo por meio, pode ser também da adesão popular. Com esses aplicativos ele vai ofertar, vamos dizer que aqui ele vai ofertar a educação, já que é o MEC, né? Ele vai ofertar a educação, e aí pode ser também por meio de palestras, falando para mediar o conflito, enfim, de modo que medie o conflito. Enfim, pode ser trocado aqui os agentes de qualquer modo. Isso aqui foi só uma redação que eu fiz, um exemplozinho. E é isso. Vou mandar para correção e depois digo para vocês o que é que vai dar nessa aí. O que é que vocês acham que eu errei? Enfim. Tchau, até mais.